Opa, saudações a você, tudo certinho? Mais uma edição do Arqueólogo Musical, aqui é o Basílio falando, o seu canal sobre curiosidades musicais e dicas, discos enterrados aí no passado e vamos devagar desenterrando. Muito bem, vamos falar antes disso, peço sua curtida, sua inscrição e vamos direto ao ponto. Em 1956, do século passado, um grupo de estudantes que se conheceu numa fraternidade, numa universidade lá em Washington. Essas fraternidades são muito comuns lá nos Estados Unidos, né? A gente vê em filmes isso. É um grupo de... Os estudantes se reúnem em grupos com objetivos em comuns. Portanto, um quarteto que se reuniu numa dessas fraternidades, esse quarteto percebeu que tinha objetivos similares na música. Nisso, formaram um grupo. Tocavam nos campos da universidade, em clubes locais, até que por volta de uma certa altura, eles acreditaram no potencial deles e eles pensaram, a gente tem futuro, vamos tentar fazer um grupo realmente profissional. E foram para a cidade grande e lá conheceram um importante diretor artístico e esse diretor os direcionou à indústria fonográfica. Isso foi em 59, na Philips. E lá gravaram o primeiro disco de 2 músicas. E uma dessas faixas, o nome, para quem conhece da música antiga norte-americana, vai saber dessa. Greenfields, classicaço da música norte-americana. E o grupo, eu falo, é os The Brothers Four. The Brothers Four, era para ser The Four Brothers, mas foi o numeral na frente, né? Aliás, o numeral depois, The Brothers Four, geralmente é The Four tal coisa. Muito bem, The Brothers Four, o quarteto, gravou em 59 Greenfields e foi um sucesso mundial, já projetou os caras. Essa música recebeu depois versão aqui em português do Nilo Amaro e os Cantores de Ébano. E os Cantores de Ébano eram deficientes visuais, eu nem sabia disso. Um ano depois, esse grupo teve muita sorte. O John Wayne dirigiu e também estrelou um filme que foi chamado O Álamo. Esse filme é de western, faroeste aqui no Brasil, né? Esse filme foi muito sucesso, mas foi toda uma montagem. Trouxeram a dupla de compositores Dimitri Jokin e o Paul Francis Webster. Essa dupla, tem muita música da antiga norte-americana foi composta por essa dupla, seja eles unidos ou separados. O Dmitri Tolkien era russo, com a Revolução Russa teve problemas lá e veio morar nos Estados Unidos e fez carreira aqui. E acabou que essa dupla se uniu e eles compuseram 2 músicas. Uma foi parar na gravação do Marty Robbins, em 60, para esse filme também, menos expressiva, e a outra foi para os Brothers Four, The Green Leaves of Summer, um classicaço. Saiu o filme com a trilha foi sucesso para ninguém botar defeito. E o que ocorreu? Um ano depois, essa The Green Leaves of Summer recebeu versão aqui no Brasil, que foi composta por um radialista, recebeu a versão de um radialista, e ele entregou essa música a Vilma Bentivenha. Ela gravou no primeiro LP dela, em 61, primeiro LP, mas a carreira dela já vinha dos anos 50, só que o primeiro LP mesmo. Então o que ocorreu? Foi muito sucesso com ela. Aqui o título foi As Verdes Folhas de Verão, muito bonita essa música. E recebeu depois versões da Elza Laranjeira, registros também do Carlos Gonzaga, Altemar Dutra.
E voltando aos Brothers Four também sobre o filme O Alamo é sobre aquele conflito entre que os americanos foram morar no estado do Texas junto com mexicanos, mas foi morar tanto americano lá que depois quiseram anexar quiseram a independência do Texas em relação ao México. E isso gerou uma guerra. A guerra do Álamo, né? A Batalha do Álamo. E isso foi o tema do filme. E após isso, então, portanto, 60 projetou os Brothers Four, recebeu versões em português, The Green Leaves of Summer. O que eu posso falar mais deles aqui? O auge foi de 59 a 63. Depois veio a bitomania, aquela coisa, e o sucesso deles ficou moderado. Mas gravaram muitos discos após isso, nos anos 60, 70. O gênero é o folk, eles não estavam nem aí para negócio de rock and roll, nem querer ser pop standard, Sinatra, Nat King Cole. O negócio deles era o folk, aquela música folclórica, bem, posso dizer, puxada pro country, né? É uma coisa meio assim, uma espécie de sertanejo, pode-se dizer assim. Mas enfim, os Brothers Four foi muito bacana. Esse disco aqui, ó, retrata o período de... Eles gravaram em média de 5 discos entre 59 e 63. E esse disco aqui saiu por volta de 62. E tem aqui, ó, The Green Leaves of Summer, Green Fields, Riders in the Sky, Cavaleiros do Céu, que foi gravada pelo Carlos Gonzaga. E Blue Water Line, muito bonita, Maitame. Então, ó, The Brothers Four em pessoa. Isso aqui é pela CBS. Mas a gravadora deles mesmo foi lá nos Estados Unidos, na discografia, foi a Columbia. E após a invasão britânica, eles não foram muito de competir, seguiram, gravaram música de outros grupos, gravaram o Brothers Four. O conjunto gravou um disco só com músicas de Lennon e McCartney. Que mais? Gravaram também a 500 Milhas do Peter, Paul e Mary. Tem um monte de coisa aí. Em 78 saiu esse disco aqui, ó. Greatest Hits. Mas é só covers, né? Tem músicas aqui dos Bee Gees. Tem música do Harry Belafonte. Também do Nilsson de Daltio. Abraham Martin John. Isso é bem conhecido, hein? O que mais aqui? Do Bee Gees saiu a Staria Joke, I Got to Get a Message to You. Pois é. E os Brothers Four fazem shows esporádicos até hoje lá nos Estados Unidos, mas o que ocorreu? Os membros originais só tem um. Os dois já faleceram. Mas esse grupo marcou não por quantidade, mas por qualidade, pode-se dizer assim, porque esse período, o apogeu deles mesmo, de 59 a 63, essas músicas foram, eu falei aqui de Green Leaves of Summer e também do Green Fields, mas tiveram outras músicas lá de muito sucesso, tocou até aqui no Brasil também. Então, para finalizar esse vídeo, espero que você tenha gostado, falando sobre um quarteto norte-americano que marcou muito, com toda certeza. Espero que não tenha deixado nada, mas também não deixar de dar importância à música brasileira, que a versão da Vilma Bentivenha ficou a mais bonita de As Verdes Folhas de Verão, hein? Em 61. E também The Green Leaves of Summer recebeu registros em versões instrumentais, como Billy Vaughan, Ray Conniff. Espero que você tenha gostado. As faixas são facilmente encontradas no YouTube e tenho certeza que se você ouvi-las, com certeza vai gostar. Muito obrigado por mais essa edição. Até um próximo vídeo e peço sua curtida, seu joinha aqui. Valeu!